O evangelho que ouvimos é uma continuidade do texto do capítulo 16 do evangelho de domingo passado. Jesus conhece o ser humano e o fascínio que o dinheiro tem sobre nós. Uma das coisas mais importantes normalmente da vida é o dinheiro. Sem ele nós não vivemos e para muitos não se satisfazem a não ser com o dinheiro. O dinheiro é um fascínio que quanto mais a gente tem, mais quer. Esse fascínio pelo dinheiro nos faz insaciáveis. E muitos gastam a vida na busca do dinheiro. Ter dinheiro, ser rico, não é problema nenhum. O problema não é ser rico, nem ter dinheiro. É como nós e o que nós fazemos do dinheiro. E é justamente isto ou disso que o Evangelho trata. Como este homem viveu da experiência da sua riqueza e o que ele fez da sua riqueza. Esse é certamente o desafio para nós. Os escândalos se sucedem a nível econômico. Todos os grandes escândalos estão na base da economia, o dinheiro. É o dinheiro que produz bem-estar e tira também o sossego e o sono das pessoas. O dinheiro, ele tem por detrás de si um ser misterioso que nos atrai, que nos seduz, que nos coloca na perspectiva de sempre ganhá-lo. O mistério misterioso do dinheiro é nunca se saciar. Por isso que as grandes crises da humanidade passam pelo econômico. A família começa a ter problema quando começa a faltar o dinheiro. O marido começa a brigar com a mulher com o marido. A família começa a se desestruturar, porque o dinheiro cria estabilidade na vida, inclusive afetiva das pessoas. Quando nos falta dinheiro, até o afetivo é atingido, porque o dinheiro, a falta dele atinge frontalmente todas as nossas expectativas. A maioria da baixa autoestima é por falta do dinheiro. A maioria da falta de querer vencer na vida é quando você não vê perspectivas financeiras lá na frente. Isso é muito curioso. Por isso que lá no Antigo Testamento o dinheiro era um Deus. E esse Deus chamava-se Mamon. Mamon era o Deus que eles buscavam. Daí vem a primeira leitura que nós ouvimos hoje do profeta Amós. Jeroboão era o rei. A situação do reinado de Jeroboão era caótica. Quem sofria era o povo. As autoridades se locupletavam com o bem-estar, arrancado e tirado do povo. Por isso que Deus manda o profeta Amós para fazer uma grande crítica social e política ao reinado de Jeroboão. O dinheiro certamente é a solução para todos os males da humanidade. E todas as soluções passam pelo fator econômico. Nós católicos temos muita dificuldades em falar de dinheiro.
Para nós, o dinheiro sempre foi nos apresentado como demoníaco. Mas o dinheiro, ele é fascinante. E todos procuram o dinheiro. Até os mais piedosos da igreja. São justamente os mais piedosos que menos contribuem financeiramente com a igreja. E aqui está o pano de fundo do evangelho de hoje. Jesus conta uma parábola, uma história, dizendo e criticando junto aos fariseus sobre a história de um homem rico. E esse homem rico tinha duas coisas na vida dele. Porque vocês sabem que riqueza e pobreza se casam. Riqueza e pobreza não tem muitas coisas. O que tem muitas coisas é o intermédio entre riqueza e pobreza. Esse homem rico, ele tinha duas coisas. Primeira, ele se vestia com roupas elegantes, finas. E a segunda coisa, ele fazia festa esplêndidas todos os dias. O dinheiro é bom para a gente fazer festa, acumular dinheiro e amizades falsas, porque no dia do aperto você vai ficar sozinho. O dinheiro serve justamente para isto, para acumular coisas que fascinam, coisas efêmeras, coisas que passam e coisas que não constroem. Quando nós somos muito voltados para o dinheiro, nós esquecemos as amizades e as relações entre os amigos e pessoas próximas. Buscamos só aqueles a quem nos interessam, aqueles que possam nos defender nas horas mais difíceis. Então esse homem do evangelho, ele só tinha essas duas coisas. Andava bem vestido, esplendidamente, e fazia festas esplêndidas também, todos os dias. Vida boa! Quem não quer uma vida dessa? Quem não quer? Mas é uma vida infeliz e miserável. Ter dinheiro demais só dá dor de cabeça quando a gente não sabe administrá-lo. Por outro lado, existia um pobre que também tinha só duas coisas na vida dele, porque a pobreza e a riqueza se casam. Esse pobre só tinha feridas e vivia no chão, consolado pelos cães que vinham lamber-lhe as feridas. Enquanto o rico fazia festas e alguém o servia, ou muita gente o servia, o pobre só tinha o cachorro para lamber-lhe as feridas. Que coisa, não é mesmo? Muitos vivem assim, irmão. Essa é a sociedade daqueles que têm muito e daqueles que não têm nada. Só tem feridas e sentado ao chão. Esse pobre vivia à porta do rico para comer as migalhas que sobravam. Esse pobre é o povo brasileiro, que para conseguir alguma coisa junto às autoridades tem que implorar, tem que pedir, tem que insistir, senão não se consegue nada. O povo brasileiro, para conseguir alguma coisa, tem que buscar os ricos que detêm o poder econômico e político, senão também vai morrer de fome. Esses dois do evangelho, tanto rico como pobre, teve na vida deles um corte transversal. Esse corte transversal chama-se morte.
ambos morrem. Todos nós morreremos. O rico morreu e o pobre morreu. Mas a vida, se não é determinada na terra, será determinada pós-morte. Infelizmente, a gente nunca pensa no nosso pós-morte. O que serei e o que farei. O Evangelho lembra que quando o rico morreu, inclusive, curiosamente, o texto não começa de cima para baixo. O texto começa de cima para baixo, mas depois da morte inverte-se as condições. Que começa o Evangelho dizendo do pobre que morreu. E o pobre, quando morreu, ele foi levado pelos anjos para junto de Abraão. E simplesmente morreu rico, como todo ser vivo morrerá um dia. Só que a diferença do pós-morte é que esse rico foi levado na região dos tormentos, no Sheol do Antigo Testamento. Na tradução do Novo Testamento é o inferno. O rico que sempre viveu às custas das suas benesses, no pós-morte começa a encontrar o tormento e o descaso. Mas o rico mal acostumado, que só mandava e não pedia, ele pensava que depois da morte também a vida continuaria do mesmo jeito. A vida se decide na hora da morte, e depois da morte não há mais solução. Não adianta rezar para defunto ruim. Não adianta gastar vela, benta com defunto ruim, meu irmão. É isso que é difícil a gente entender. Em todo caso, depois da morte, estava lá o rico, lá no inferno, lugar dos tormentos, e à distância ele vê o pobre no braço de Lázaro. E o rico deve ter pensado assim, caramba, né? Desculpa a expressão. Mas esse pobre, que ficava lá na porta da minha casa pedindo esmola, fedido, cheio de lepra, de feridas, está agora no céu junto a Abraão. Eu que fiz uma vida boa lá na terra, dava até umas esmolinhas, porque os ricos, muito ricos, de vez em quando dá esmola. E nós temos bons ricos no Brasil e no mundo, que são verdadeiros cristãos. Não estamos falando desse tipo de gente, não. Ele falou assim para Abraão: Abraão, que negócio é esse? Esse pobre aí, pobretão, miserável, não é nada, nunca foi nada. Eles foram um lixo. Sempre foi um homem utilizado pelos cães para lamber as suas feridas, agora está aí no céu. Esse lugar deveria ser para mim, porque lá na terra, afinal de contas, eu só vestia roupas elegantes, eu andava bem em grão fino, e aqui eu estou no meio do inferno, no meio de capeta. Capeta fede que só uma desgraça. E lá na terra ele só vestia roupas elegantes e perfumes daqueles de encher o nariz. Que injustiça, Abraão! Manda que Lázaro pegue lá um conta-gotas e vem aqui molhar a minha língua, porque está um inferno desgraçado aqui. Os capetas estão todos aqui querendo enfiar a foca no meu rabo, mas eu estou me defendendo dele. O rico ficou furioso. Abraão começa a catequese. Olha, caro rico, os que estão aqui não vão para lá, e os que estão lá não vêm para cá. Não há comunhão entre céu e inferno, não tem. Não existe comunhão entre céu e inferno. Aí talvez ele pensou um pouquinho mais, falou assim para Abraão: Abraão,
Já que não há comunhão entre céu e inferno, então vai lá, manda lá na terra alguma pessoa para avisar lá na São José, porque o negócio aqui é ruim demais, Senhor. O que Abraão responde? Não, lá na terra ele tem os profetas que os escutem. Querido irmão, a vida é assim. Conta-se uma história que uma mulher pobre passou um dia diante de uma caverna. E nessa, quando ela passou com uma criança ao colo diante da caverna, ela ouviu uma voz: entre depressa na caverna. A caverna está cheia de ouro, de joias brilhantes. Só que você só tem um tempinho, depois a porta vai se fechar. Mas não esqueça o mais importante. E aquela mulher, tomada pelo desejo da sedução, do econômico, do dinheiro, da riqueza, dos bens, das joias, entrou na caverna. E quando ela viu todo aquele monte de joias, de ouro, prata e pedras preciosas, brilhantes, ela deixou ali a sua criança e começou a encher os embornais de ouro, de prata, de joias. E começou a pegar tudo aquilo que ela conseguia. E aí uma voz falou: olha, só falta alguns minutos para a porta se fechar. E ela colocou mais coisas ainda no seu embornal. E quando ela percebe, chegou o momento de fechar a porta, ela saiu e a porta se trancou definitivamente. Aí ela gritou: o meu filho ficou lá dentro da caverna. A voz respondeu: é tarde. É tarde. Na vida, queridos irmãos, às vezes queremos responder às nossas necessidades muito tardiamente. Por isso que muitos de nós talvez andam com uma espiritualidade seca e sem sentido. Porque se a vida não for palmilhada pela experiência de Deus, não adianta nem a nossa riqueza, nem a nossa pobreza. Pensemos nisso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da